setor imobiliário está a mudar a sua relação com a natureza e está a fazê-lo a partir de uma percepção muito concreta, que a natureza bem integrada num projeto não é custo, é valor. Não é decoração que se acrescenta no fim, é o elemento de design que diferencia, valoriza e protege o ativo ao longo do tempo. Bem-vindos ao Radar do Capital Natural, sou a Silvia Mesquita e hoje quero abordar como esta mudança já chegou aos projetos mais sofisticados, aos investidores institucionais com horizontes longos, às certificações ambientais internacionais e à taxonomia europeia. E está a chegar gradualmente ao planeamento urbano público, que define os contextos em que estes projetos se desenvolvem. Hoje quero explorar esta transição e quero começar por um projeto que me mostrou de uma forma muito clara como a integração da natureza no processo de certificação ambiental pode mudar o que se constrói para melhor e com valor acrescentado. Há alguns anos participei num projeto de certificação BREEAM de um centro comercial. Foi responsável pela componente ecológica da avaliação. O BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, é um sistema de certificação ambiental de edifícios que inclui, entre outros critérios, uma avaliação da biodiversidade e do local e da forma como o projeto a integra. O que me marcou neste projeto foi o processo de avaliação ecológica, mesmo aplicado num contexto urbano e comercial. Revelou oportunidades que não estavam no desenho original. A caracterização do local identificou espécies e habitats nas margens do espaço que podiam ser incorporadas no desenho paisagístico de forma a criar valor ecológico real, não jardins decorativos, espaços com funções ecológicas concretas, habitats para polinizadores, corredores de conectividade de espaços verdes urbanos, zonas de gestão de água pluvial com vegetação autóctone. O resultado foi um projeto que, em vez de simplesmente compensar os impactos da construção com um cheque para um fundo genérico, integrou a biodiversidade como elemento de design. Isso teve consequências positivas em 3 dimensões em simultâneo. Ecológicas, porque criou o valor da habitat onde antes este não existia. Comerciais, porque os espaços com riqueza ecológica são mais agradáveis e valorizados pelos utilizadores e inquilinos. E regulatórios, porque tornou o projeto consistente com critérios de certificação cada vez mais relevantes para o acesso a capital. A componente ecológica deixou de ser um custo de licença e passou a ser um eixo de valorização do ativo. E é esta a transição que o setor está a fazer. A relação entre a natureza e o valor imobiliário não é nova. A proximidade a parques, rios e zonas verdes sempre foi um fator de valorização. Mas o que está a mudar é a forma como esta relação é conceptualizada, medida e remunerada. Há 3 vias principais pelas quais a natureza entra no valor imobiliário hoje. Eu acho que vale a pena conhecermos aqui cada uma delas. A primeira via é a resiliência climática. Edifícios e bairros com mais estrutura verde, árvores, telhados verdes, jardins permeáveis, corredores de vegetação, têm temperaturas internas mais estáveis no verão, gerem melhor as águas pluviais em eventos de chuva intensa e têm menor risco de inundação. Com o aumento da frequência destes eventos, a resiliência climática está por isso a tornar-se num critério explícito para as seguradoras, para os investidores institucionais e para as câmaras municipais que definem os planos de pormenor. A infraestrutura verde reduz os prémios de seguro, reduz custos operacionais e reduz exposição a risco regulatório futuro. E tudo isto é mensurável. A segunda via é a certificação. Sistemas como o BREEAM, LEED, LEED, incluem critérios de biodiversidade e espaço verde que influenciam a classificação do edifício. E a classificação influencia o acesso a certos mercados de capital, a determinados inquilinos institucionais e a tipologias específicas de compradores. Um edifício com certificação ambiental robusta tem hoje, em vários mercados europeus, uma valorização superior a um edifício equivalente sem certificação. A terceira via, mais recente, é a taxonomia verde europeia. A taxonomia da União Europeia define critérios para que um investimento seja classificado como sustentável e inclui requisitos relacionados com a biodiversidade que as empresas imobiliárias que queiram aceder a financiamento verde têm que cumprir. Isto cria um incentivo direto. Quem integra a biodiversidade nos projetos acede a condições de financiamento melhores. Quem não integra fica de fora de uma parte crescente do mercado de capital. São 3 vias, 3 formas pelas quais a natureza hoje está dentro do balanço e não fora dele. A passagem da natureza como decoração à natureza como ativo materializa-se em decisões muito concretas na fase de design. Vou-vos dar alguns exemplos. Escolher espécies autóctones para espaços verdes em vez de espécies exóticas ornamentais. Isto porquê? Porque as autóctones requerem menos rega, menos manutenção e têm um maior valor ecológico. Por outro lado, também se devem desenhar jardins
que funcionam como habitats para polinizadores, integrando assim plantas com floração em diferentes épocas do ano. Também é importante criar telhados verdes extensivos que reduzem a temperatura do edifício no verão e a carga sobre os sistemas de drenagem. E gerir a iluminação exterior para reduzir a perturbação de espécies noturnas. Isto são alguns exemplos, como vos disse, e nenhuma destas medidas é cara. Todas exigem que o tema seja colocado na mesa durante a fase de design, não depois do projeto estar construído. E esta observação central. O custo de integrar natureza num projeto imobiliário é função do momento em que se decide integrá-la. Em fase de design, é praticamente nulo e gera valor. Em fase de construção, é elevado e gera apenas conformidade. Depois da operação, é remediação cara. E este mesmo princípio aplica-se também ao planeamento urbano público. Câmaras que integram critérios de biodiversidade na definição dos planos diretores e nos planos pormenor estão a criar valor de longo prazo para os territórios que geram. Este mesmo princípio aplica-se ao planeamento urbano público. Câmaras que integram critérios de biodiversidade na definição dos planos diretores e de planos de pormenor estão a criar valor de longo prazo para territórios que gerem, em resiliência, em atratividade, em qualidade de vida e em valor patrimonial dos imóveis. O setor imobiliário está a integrar a biodiversidade mais lentamente do que o setor energético ou do que o setor agrícola, mas os sinais são todos no mesmo sentido. Os investidores institucionais estão a incorporar critérios de natureza nas suas decisões. As certificações estão a evoluir. A taxonomia europeia está a definir condições de acesso a capital. E a resiliência climática está-se a tornar um critério explícito de risco. Quem se posiciona cedo nesta transição constrói ativos mais valiosos para um mercado que se aproxima muito rapidamente. No próximo episódio mudo de setor e vou onde a relação entre a economia e a natureza é mais direta e visível, a agricultura, para falar de um ativo que está literalmente debaixo dos pés e não aparece em nenhum balanço. Obrigada por ouvir, até à próxima semana.